Então seja bem-vindo à aula de número 3, onde a gente vai estar falando sobre variáveis e os tipos primitivos dentro da linguagem Java. É muito importante que você assista essa aula do começo até o final e, mais importante ainda, que você coloque na prática o que eu vou mostrar para você aqui, passo a passo, de maneira mais simplificada possível, para você realmente aprender. Porque tudo que eu vou passar para você aqui nessa aula, com certeza a gente vai utilizar durante todo o nosso treinamento aqui no Área Tech Brasil. Então é muito importante que você entenda isso aqui de uma vez por todas e saia realmente entendendo o que são variáveis e os tipos primitivos aí dentro da linguagem Java. Bora lá? Fala, futuro programador, futura programadora, eu sou Emerson Machado, especialista em Java e desenvolvimento de aplicativos Android também. E nessa aula aqui eu já adiantei para vocês aqui, você pode estar vendo aqui que já tem várias informações da nossa ideia aqui, mas eu já coloquei para poder ilustrar para vocês aí o que são os tipos primitivos dentro da linguagem Java e principalmente o conceito e a prática de variáveis. O que são variáveis? Uma coisa que você tem que entender é que na informática existem duas maneiras de você armazenar informação. A primeira maneira é o que nós chamamos de memória a longo prazo. Memórias a longo prazo são, por exemplo, HDs, que é o seu hard disk, que você salva fotos, vídeos, e você desliga o computador, e a hora que você liga o computador de novo, ainda está lá, né? A informação está ali salva, então ele não depende da energia, né? Ele não precisa estar energizado ali para poder ficar segurando a informação. Então, o mesmo acontece, por exemplo, com pendrives, né? Se você tem um pendrive, provavelmente você pode estar desplugando ele do computador, que ele vai estar funcionando normalmente quando você plugar ele em outro computador. Memória a longo prazo são memórias que não dependem de energização para poder estarem ativas, né? Para poder estarem ali disponível. E existe também o armazenamento a curto prazo, que são as memórias RAMs, por exemplo, que é a memória do seu computador. A palavra RAM vem de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico. A memória RAM do seu computador aí, ela salva informação por um curto período. A partir da hora que você desliga o computador, toda a informação que está na memória RAM, ela deixa de existir. Então, a memória RAM ela é uma espécie de auxiliar para poder salvar a informação. Então, você vai fazer algumas operações, né? O software do seu computador faz algumas operações, salva o resultado dessas operações dentro da memória RAM, e se for algo importante, né, o programa ali, ele vai salvar esses dados em uma memória a longo prazo, né, por exemplo, no HD ou então em um banco de dados, que é um conceito que a gente vai estar entrando também nesse curso, só que futuramente, tá? Utilizando a linguagem Java, o tempo todo você vai estar fazendo operações que você precisa salvar essas informações, né, o resultado dessas operações, para futuramente estar resgatando. É onde entra as variáveis. As variáveis são espaços na memória do seu computador, onde você vai estar salvando essas informações para depois estar consultando, tá? Para poder estar utilizando ela, ou então, futuramente, no caso, né, você vai estar aprendendo nesse curso aqui, está salvando essa informação lá no banco de dados, e você resgata esse valor para poder estar trabalhando com ela. Mas o fato é que durante a execução do seu programa, né, quando você está executando o seu código aí, muita informação você vai precisar sim estar salvando na memória Random Access Memory, que é na memória RAM do seu computador. A linguagem Java, ela é fortemente tipada, ou seja, se você declarar uma variável hoje, você precisa estar falando para a linguagem Java qual que é o tipo dessa variável. O tipo vai especificar para a memória RAM do computador quanto de espaço ele vai ter que alocar, ou seja, vai ter que reservar para poder salvar um valor ali dentro. Na programação, na questão da linguagem Java, foi estipulado alguns tipos de variáveis, por exemplo, byte, para números inteiros, né? O tipo short, o tipo int e o tipo long. Todos esses tipos aqui falam para o computador que a informação que vai ser colocado dentro da memória RAM são do tipo inteiro. Como a linguagem Java ela é fortemente tipada, você precisa obrigatoriamente, isso é regra da linguagem, informar o tipo da variável. Em seguida, você coloca o nome da variável, né, para você poder gerar uma espécie de endereço, e depois você passa esse valor para dentro desse espaço da memória RAM que você gerou um nome para ela ali, tá? Então vou estar ilustrando para você aqui embaixo. Logo isso vai ficar mais claro para você. Então, dentro da linguagem Java existem os tipos inteiros, que você declara, por exemplo, utilizando o byte, o short, o int e o long. E como que você sabe qual que você vai utilizar? Vai depender muito aí da necessidade da hora que você estiver criando os seus programas em Java. Por exemplo, se você precisar armazenar um valor, né, de menos 128 a 127, você pode estar utilizando o tipo byte, que ele suporta menos 128 a 127, né, que é esse range aí para você poder estar utilizando. Ah, eu quero um pouco mais de valor, Emerson, eu posso utilizar o tipo short então? Pode, coloca lá, ó, menos 32.778 a 32.767. Então, ele suporta valores dentro desse range aqui. E lembrando que o valor padrão de cada um desses tipos aqui, né, no caso aqui é o tipo 0, aqui também ele vai começar por valor padrão
o tipo short vai começar com 0. E o tipo int aqui também, né? A gente não vai nem utilizar o tipo short byte, né? Porque o tipo int, ele tem um range muito bom, muito grande aqui, que na maioria das vezes a gente não precisa utilizar mais nada além dele, tá? A gente pode utilizar o tipo int aqui porque ele vai suprir muito a nossa necessidade aí. E ele começa também com o valor 0. E para extrapolar mesmo aí, né? Tem o tipo long aí, que é esse número gigantesco aqui, que vai desse valor aqui a esse valor aqui. E o valor padrão dele aqui, você coloca um número, né? E a letra L para poder identificar que ele é do tipo long, tá? Então assim, o tipo int para nós já tá de grande tamanho, não precisa ficar utilizando o tipo long porque é desnecessário, né? Então a gente coloca aqui o tipo inteiro e já vai suprir bastante a nossa necessidade aí. Também vamos trabalhar, né, com o tipo numérico ponto flutuante. Quando a gente fala de tipo flutuante, a gente está falando, por exemplo, do real, né? 1,99, 2,99, a gente está falando, por exemplo, do peso de uma pessoa, né? A gente está falando também da altura de uma pessoa, né? São números fracionados que a gente fala, né? Ponto flutuante são números aí que tem casas decimais. O preço da gasolina, o preço do álcool, então você utiliza casas decimais. E para isso você tem o tipo float, que tem esse intervalo aqui, né? Por exemplo, float você tem o armazenamento desse intervalo a esse intervalo aqui, e o valor padrão dele você coloca o valor, ponto, o ponto 0 aqui, né? Você coloca um valor, ponto, a casa decimal e a letra F para poder indicar que é do tipo float. O double também, ele armazena números com ponto flutuante, porém, né, como o nome já diz aqui, ele é do tipo double. Então ele tem o dobro de precisão aí do float. E também, assim como o int já é o suficiente, double para nós já é o suficiente e é o padrão que a gente vai estar utilizando aí quando a gente for codar os nossos programas em Java, tá? Também temos aí um caractere Unicode, né, que é o Unicode padrão, que armazena um único caractere, por isso que é a palavra char aqui. Um caractere é uma letra, né, por exemplo, A, B, C, D, então o recurso desse char aqui é armazenar uma única letra, tá? E você pode também estar armazenando o Unicode, tá? O Unicode é um padrão universal aí, uma tabela, não existe aqui, se você entrar em unicode-table.com, você vai ter acesso aí a uma tabela onde você, através da combinação de alguns caracteres, você pode gerar qualquer caractere aí para você poder estar armazenando de char, tá? Mas basicamente a gente vem aqui e coloca uma letra, tá? Então vou mostrar para você aqui passo a passo como declarar, por exemplo, o char, logo aqui abaixo que eu já deixei pronto para você aqui. Temos também o valor verdade. O que é o valor verdade? Que é um tipo booleano que trabalha unicamente com valores falsos e verdadeiro. Falso e verdadeiro, tá? Valor verdade, ele é quando você tem duas expressões e você precisa estar validando elas, se ela é falsa ou verdadeira. Isso aqui a gente vai estar falando mais pra frente aí, utilizando aí, quando a gente entrar na parte de condicionais, né? If, else, alguns recursos a mais que você vai ter que estar validando se certa expressão dentro do seu código ele é verdadeiro ou se ele é falso, tá? E o valor por padrão dele é o false. Caso a gente queira trabalhar com textos e palavras, a gente utiliza o tipo string. O tipo string, ele salva aí na nossa memória uma cadeia de caracteres, ou palavras e textos, né, como a gente fala. Por exemplo, o meu nome é Emerson Machado, e nada mais é do que uma cadeia de caracteres que vão formar palavras, ou vão formar, aí, por exemplo, textos aí no caso, tá? Uma frase também é um texto, palavras na sequência aí para poder estar sendo armazenados do tipo string. Então, beleza, uma vez que você já entendeu que existem, né, esses tipos numéricos, existem os tipos ponto flutuante, tipo Unicode, né, que é o caractere, existe o valor verdade, existe uma cadeia string. Como é que você faz para poder utilizar esse recurso dentro da linguagem Java? Agora você vai aprender qual que é a sintaxe para você poder estar declarando uma variável. Qual que é o jeito certo de declarar uma variável? É dessa maneira aqui. Na linguagem Java você coloca o tipo da variável, então você precisa informar para o computador qual que é o tipo de informação que vai ser armazenado na memória RAM. Que nesse caso aqui a gente está usando o exemplo do byte, tá? O byte, eu coloquei aqui, o byte, ele armazena no máximo o valor 127 aqui. Esse aqui é o valor máximo dele. Se eu colocar 128 aqui, ó, 128, ele vai gerar um erro para mim. Por quê? Porque o range aqui do byte, como eu ilustrei aqui embaixo, é no máximo 127, tá? Positivo. 127 que eu vou colocar e beleza, o erro foi embora. Então, qual que é a sintaxe para poder declarar uma variável hoje na memória? Eu preciso falar o tipo dessa variável, eu preciso renomear o espaço na memória, que vai estar armazenando esse valor, para mim depois estar recuperando, e eu coloco o sinal de atribuição. E esse sinal aqui, a gente lê assim, recebe valor byte, recebe 127. Então eu estou falando para o computador, olha, pega o valor 127, joga dentro da memória RAM, num espaço chamado valor byte. Nesse valor byte, ele tem um espaço de 1 byte. Então a gente colocou aqui, o byte. Tá? O tipo byte. Então, toda vez que eu quiser resgatar esse valor, eu vou buscar por valor byte. Eu vou passar o apelido desse espaço na memória para o meu computador. E dentro desse espaço da memória vai ter o meu valor de 127 aqui no caso. Lembrando que eu poderia colocar qualquer valor aqui. Eu poderia colocar o valor 12. Eu poderia colocar o valor aqui, 89. Tranquilo, né? Mas eu vou colocar aqui um range máximo aqui que é de 127. Se eu quiser declarar um valor short, é a mesma coisa. Eu vou colocar o valor do valor short, né, aqui no caso. Eu vou colocar o tipo da variável, o nome dessa variável, e eu vou falar que ela recebe
o valor inteiro, nesse caso aqui. Aqui, o int é a mesma coisa, o valor inteiro. Não, o valor int recebe esse número aqui. O valor long também, o valor long vai receber esse número aqui, porém, no final, eu preciso colocar a letra L em maiúsculo para poder informar que é do tipo long. É só você subir aqui e ver a anotação. A anotação fala que precisa, né, o tipo long, aparecer a letra L aqui, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, vamos ver os tipos flutuantes. Tipos flutuantes, você coloca a palavrinha float, do jeitinho que está aqui. Valor, que é o nome da nossa variável, você precisa renomear o nome dessa variável. E você coloca que ela recebe o valor ponto 89, por exemplo, aqui, né? As duas casas decimais. E a letra F na frente. Esse F também é a anotação do tipo float, né? Se você vir aqui em cima, toda vez que você for utilizar o float, você precisa colocar a letra F aqui na frente. Então você coloca o tipo da variável, que é do tipo float, né? Vamos supor que a gente está trabalhando com reais, né? Então você coloca o tipo. Você coloca aqui, por exemplo, preço do real ou qualquer nome, tá? Esse aqui é um apelido que você vai colocar. Lembrando que na variável é interessante que você coloque palavras que sejam relacionadas com aquilo que você está trabalhando ali. Como eu estou querendo ilustrar um valor float aqui, eu coloquei valor float. Mas eu poderia colocar meu peso, altura do paciente, preço do álcool. Aí eu passo a informação aqui para a minha variável aqui do tipo float, tá? Então eu estou passando que 4.89 do tipo float vai ser armazenado dentro de uma variável que está apelidada de valor float. O double é a mesma coisa, eu passo o tipo dela, dou o apelido para minha variável na memória, falo que ela recebe um valor aqui, só que eu não coloco nenhum tipo de notação aqui na frente, tá? Porque é mais simplificado que o double, então por isso que a gente vai dar preferência de utilizar o double aí, porque tem muita firula e tal, e é o dobro de precisão, fica bem bacana o nosso código, tá? Um caractere Unicode é a mesma coisa. O caractere Unicode você vai colocar tipo char, o apelido dessa variável, e você vai falar que ela recebe uma única letra. Quando a gente fala de letra, a gente não coloca em aspas dupla, a gente coloca em aspas simples. É importante que você entenda isso aqui também. A gente está falando de Unicode, uma única letra. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, vamos supor que fosse masculino ou feminino. Então, eu coloquei um M aqui ó, de masculino, tá vendo? Poderia colocar um F de feminino aqui também. Booleano, a gente trabalha o valor verdade. Então, a gente tem o false aqui, né? Então, o boolean, tipo boolean, a minha variável do tipo boolean. O apelido dela é valor verdade, recebe o valor falso. Tá? E eu podia colocar aqui true, né? Aqui, ó. Olha lá, true, já completou para mim aqui também. E nós temos o tipo string. O tipo string, ele não é um tipo primitivo, tá? É algo mais moderno que veio para poder melhorar isso aqui, ó. Tinha um único caractere aqui. Então, como é que eu faço para poder criar uma sequência de caractere aqui? Cadê? Ó, string, cadeia de caracteres, né? Só uma cadeia de caracteres. O meu nome, por exemplo, a string nome, recebe o meu nome. Tá? E na primeira aula, se você está lembrado, eu falei que quando a gente trabalha com texto dentro da linguagem Java, tudo que é texto a gente trabalha com aspas duplas. É isso que eu fiz aqui, ó. Aspas duplas. Coloquei aqui, ó, string nome, recebe essa informação aqui. Beleza, Hermes, só armazenei esses valores, aprendi, né, aqui no caso, a estar declarando as minhas variáveis. Como é que eu resgato esses valores aqui? Então a gente vai utilizar aqui agora o system.out.println. Se você assistiu às primeiras aulas, você sabe que esse comando aqui, ele imprime o texto na nossa tela. E eu coloquei entre aspas a seguinte informação: valor byte, espaço. E eu vou utilizar um sinalzinho chamado de concatenação. Então, se eu imprimir esse valor aqui, do jeitinho que ele está aqui, se eu imprimir, ele vai aparecer valor byte, tá? Até inclusive, para não ficar confuso, eu vou comentar essa linha, essa linha, essa linha. Eu vou comentando todas essas linhas aqui. Por quê? Até para você poder ver na prática o que é um comentário, né? Olha só, eu quero imprimir o valor byte. Então eu estou colocando aqui, eu quero juntar esse texto mais o valor byte. Se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Vamos ver? Olha só. Valor byte 127. Valor byte, mais aqui, né? Valor byte. Por que não apareceu valor byte escrito valor byte? Ora, porque valor byte não é um texto. Valor byte é o apelido desta variável que contém o nosso valor de 127, certo? Então, o valor que vai aparecer aqui para nós, o texto que vai aparecer aqui para nós, a informação que vai aparecer, é o 127, porque 127 está dentro do nosso valor byte. Beleza? Se ficou confuso, comenta aqui embaixo que eu posso trazer exercícios de fixação. É muito interessante, tá? Então comenta aqui embaixo que eu posso fazer até uma aula mais específica ainda falando sobre variáveis. Mas a ideia aqui está bem tranquila, eu acredito que seja bem ilustrado para vocês aí. E se eu quiser, por exemplo, resgatar então o nosso valor short aqui. Para poder buscar o valor short é a mesma coisa. Eu vou colocar o system.out.println, valor short, fecha aspas aqui, que é o final do texto, mais, que é a concatenação, valor short. Vamos executar para ver? Olha só, valor short. E ele não mostrou o texto valor short aqui, por quê? Porque isso aqui é o apelido da nossa variável. Ele está mostrando o que tem dentro de valor short. Esse valor short está lá na memória do nosso computador, com esse apelido aqui. Dentro dele tem o valor
32.777. E a mesma coisa fica para os nossos outros valores, tá? É a mesma coisa, olha só. Vou vir aqui, vou tirar o comentário de todos aqui, ó, para vocês poderem ver. E o princípio é o mesmo. Eu coloquei aqui, ó, valor int, 2 pontos, né? Fecha aqui aspas, que é texto, né? Só para poder ilustrar, mais o valor de int, né? O valor de long, mesma coisa. Fiz aqui uma gracinha aqui para poder estar separando, né, as linhas aqui, para não ficar misturados, né? Mesma coisa. Olha lá. Fui colocando, né, o valor double, o valor float, né, o double aqui, o valor char, mesma coisa. Agora vamos executar para a gente poder ver como é que vai ficar. Ele apareceu o valor byte, short, int, long, o float apareceu aqui, o double apareceu aqui, o valor char apareceu aqui também, o valor boolean apareceu aqui para mim também, o valor true, né, que foi o valor que a gente colocou aqui. E o meu nome, ó, Emerson Machado, né, string nome, Emerson Machado. Lembrando que esse recurso de variáveis é muito importante que você tenha entendido. Se você ficou com dúvida, comente aqui embaixo, porque o seu sucesso nesse treinamento vai depender de se você entendeu ou não essa questão de variáveis. É muito importante, a gente vai utilizar isso aqui durante o nosso curso inteiro. Então é importante que você entenda todo esse conceito aqui de como declarar a sua variável, como que você declara e como que você resgata o valor da sua variável aí também. E lembrando, se você quer aprender a desenvolver em Java para back-end, você trabalhar com web, full stack, desenvolvendo para o web, utilizando a linguagem Java, e ainda tem um certificado de projetos incríveis. Você pode estar conferindo o treinamento aqui na descrição, o link aí do curso Java Full Stack do professor Alex, que vai valer muito a pena para você e vai acelerar o seu processo de aprendizado. Você pode se tornar ainda mais profissional na parte de Java e principalmente sair na frente do mercado aí, se tornando um desenvolvedor Full Stack e conseguindo um certificado para comprovar sua especialização, ou você pode estar protocolando esse certificado na sua faculdade para poder estar eliminando as horas aí acadêmico-científicas. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativa a notificação para você não perder as próximas aulas, que é muito importante. Sua inscrição aqui é muito importante também para poder mostrar que realmente você está gostando. Deixa o like para poder esse vídeo chegar mais para frente ainda e alcançar mais e mais pessoas. Um grande abraço, vejo você no nosso próximo vídeo.